Boa noite. Boa noite, tudo bom? Ok, um prazer imenso. É Valeu. muito bacana estar por aqui, conhecendo pessoalmente. Sou um grande fã, assim como eu acredito que muitas pessoas que estão presentes aqui, Obrigado né? aí, valeu Grande demais. fã, inclusive uma influência para Pra todos entrar nisso estarem aí? aqui. Me chamar influência. Não, influência positiva. Não, Influência maneiro. positiva. Fala aí, como você chama, da onde você é? Bacana. Eu me chamo Lucas. Eu sou da Universidade de Brasília também. Também, legal. Eu estou representando aqui hoje o time do Alpha Crux, né? Que é o nosso satélite que já está no espaço, em órbita. Que foi lançado aí, né? Foi Nós lançado. transmitimos o lançamento e tudo, né? Na Transporter 4. Na Transporter 4, né? Que vocês foram, né? Exatamente. Vocês foram lá assistir? Não, a gente não foi não. Não foi ninguém? Não, não foi ninguém. Não foi ninguém da UNB, cara? Não foi ninguém, Pô, tinha que ter ido, né? infelizmente. Que isso, cara. A A gente parte assistiu legal por tinha lá que ter mesmo. ido. Tá. Legal, e o satélite de vocês é o quê? Esse pequenininho aí, essa caixinha aí. Exatamente. Eu trouxe aqui um mockup, né, um modelo dele aqui. Esse é o que está no pra espaço. exatamente. Esse aqui é o que está no espaço, né, é uma maquete dele para introdução aqui, só para demonstração dele, né. O projeto Alpha Crux, ele é um projeto em parceria, extrema parceria com a FAPDF, né, que foi o grande financiador do projeto, né. Então, que é a Fundação de Pesquisa do Distrito Federal, né, de apoio à pesquisa. A Agência Espacial Brasileira também, que foi um intermediador, né, para que esse projeto acontecesse. O nosso querido professor, inclusive, que organizou todo o processo aí, o Renato Borges, né, inclusive nosso professor lá do laboratório responsável. Ele basicamente é um CubeSat, inclusive essa está em tamanho real, né, que é justamente aquela questão do pessoal ter aquela coisa de satélite não pode ser pequeno, e a gente está aqui para provar justamente nessa feira hoje com vários apoiadores internacionais e nacionais aqui que temos tecnologias sim capazes de realizar multimissões com nanotecnologia, um espaço e um custo bem menor, né? O satélite faz o quê? Então, esse satélite aqui, ele basicamente tem uma missão de validação. Ele é uma missão de testes, né? Então, ele tem um SDR, que é um rádio definido por software, né? Ele é um SDR da Alan Space, é uma empresa europeia. E ele está ali justamente para validar todo o tipo de missão que se reconhece e se faça dentro do espectro de rádio. Legal. Então, ele tem um SDR que consegue, se eu não me engano, 60 MHz até 7 GHz, né? Então, ele tem um espectro extremamente grande, né, ali de radiofrequência. Então, ele consegue pesquisar, ele consegue analisar multi-missões, multi-questões, justamente para fins acadêmicos da própria universidade, né? Em parceria justamente também com os radioamadores do Brasil, que são grandes aliados para nós. Eu sou radioamador, inclusive, também. E nós somos pioneiros aí nessa questão de validação de satélites, principalmente CubeSat, satélites educacionais, que é basicamente o objetivo dessa missão, né? Ele tem validações, por exemplo, um projeto e uma pesquisa muito interessante que ele faz, né, é cintilação ionosférica. Entendi. A cintilação ionosférica, que é algo que está dentro do contexto aeroespacial, né, dentro do contexto, digamos que um processo que acontece com todos os satélites, né, hoje em dia, que são interferências da própria ionosfera, são deformações atmosféricas, Sim. bolsões, e ele estuda também justamente Também essas consegue questões. fazer isso por causa da propagação das ondas, né? Exatamente. E também prover aí comunicação e testes de comunicação com radioamadorismo, né? Digipiter, APRS, pacote de dados, de informações, até mesmo mensagem, repetição de mensagens, tudo dentro do contexto educacional radioamador, né? Legal. E esse grandão aí é o quê? Esse daqui, eu não sei se dá para, se a câmera vai visualizar, mas ele está aqui no contexto da vista explodida dele, né? Ou seja, ele pegou... tá, entendi. Ele pegou todo o satélite aqui e abriu, né? Ele. Abriu. Então ali a gente tem a parte estrutural, a parte de painéis solares. Esse pretinho aí é o painel solar. Essa lateral que vão aqui colado exatamente, solar. exatamente. Legal. A parte amarela ali, que são as baterias, né? Bem parecida com a bateria 18650 que o pessoal usa muito em lanterna, por exemplo, em muito aparelho eletrônico. Claro que não é o mesmo, mas é muito parecido, né? Tem mecanismo de antena, o computador de bordo ali em cima e a missão dele, que é o SDR, né, o rádio,
que ele é multitarefas, né? Ele pode ser programado, como ele é por software, ele tem uma abrangência enorme, quase infinita de possibilidades, né? Isso daí é simplesmente o que a mente proporcionar e quiser fornecer. Então, a estrutura dele em alumínio, né? Uma estrutura em alumínio, um alumínio aeronáutico, um alumínio reforçado para as condições espaciais, um isolamento, um controle térmico, também um controle a intempéries de radiação ionizante e radiação eletromagnética, né? Que principalmente como a missão no contexto de radiofrequência é extremamente importante essa parte de isolamento. As antenas, né? Ele tem ali 4 antenas, como pode ser observado, de polarização circular. Nós temos a nossa ground station, inclusive, em Brasília. Isso é muito importante destacar, porque a missão espacial ela não é só simplesmente fabricar. Ela é também a controle, né? Então, nós temos em Brasília hoje, atualmente, a ground station do Alpha Crux, que também serve para multimissões de outros, inclusive até de outros países, né? Isso é apenas questão de solicitação e ela é uma estação gratuita, que ela é federal, né? Da Universidade Federal de Brasília, né? Então, ela está ali para todo mundo usar e é um laboratório para que a gente possa também estudar esse contexto aí, principalmente de controle satelital, estudo de radiofrequência, nesse contexto de engenharia, né? Ele está em que órbita? Qual altura? Ele está numa órbita heliosíncrona, aí ele está numa órbita de 97 graus, né? E aí a altura dele está em torno de 500 quilômetros, né? 500 quilômetros. Ali vai dar algo em torno de 4 passagens diárias sobre o Brasil, né? Que legal. Mais ou menos isso, assim, sendo duas delas com uma elevação bem satisfatória para a missão dele e outras 2 com elevação não tão satisfatória, mas já possível operá-lo, né? Entendi. Ele atualmente, ele foi lançado no início de abril, né? Se eu não me engano, dia 1º de abril, né? O Transporter 4. Ele está em modo de segurança ainda. Ele está em modo de segurança porque a Ground Station, né, em Brasília, que é a controladora dele, né, em solo, ela está passando por algumas atualizações técnicas, né? E logo mais eu acredito que a partir agora acredito que antes do segundo semestre mesmo do 2022 aí começar... tiram ele do modo de segurança e ele começa a operar mesmo. Ele entra para o modo nominal e aí já entra com a missão, já entra no contexto educacional, inclusive dos alunos de engenharia aeroespacial, de outras engenharias também que participam, mestrado, doutorado também, que muita gente participa, engenharia mecânica, elétrica, enfim, infinitas possibilidades ali de aplicação e estudo, né? Física também, né? Que é radiofrequência. Com certeza. E tem outro já em vista para ser lançado? Como tá? Então, o Alpha Crux, a ideia dele é estilo constelação, né? Então, a ideia dele é constelação. Então, existe sim projetos, existe sim, não tão, claro, consolidados quanto esse daqui, que já está no contexto a própria espacial, né? Mas existem sim projetos e planos. Isso daí é muito mais uma questão financeira, monetária, de apoio e investimentos, do que mais uma questão de ideias, né? Mas existe sim. A UNB está trabalhando diariamente nessas questões aí para colocar em órbita novos satélites, né? E colocar o Brasil aí no contexto aeroespacial mundial, né? Mesmo. Não, isso é muito legal, cara. Parabéns aí demais pelo trabalho aí da Alpha Crux. Eu lembro que eu transmiti lá, falei do satélite um pouquinho. E é muito legal mesmo ver. E vamos ver, né? Tomara que lancem mais, né? Exatamente. E, se eu não me engano, foi a única missão brasileira, inclusive, nesse lançamento, né? Foi a única missão brasileira. Então, gerou muito orgulho pra gente, né? Gerou muito orgulho pro Brasil em geral, né? certeza. Algo que a gente procura e a gente visa sempre, né? E é fruto do trabalho de todos, né? Então, inclusive, é algo que até mesmo no mundo aí da informação, como, por exemplo, no YouTube, no contexto de informar as pessoas nesse ramo, é algo para se orgulhar, né? Com certeza. Muito legal, cara. Valeu demais aí, mais um grande trabalho aí do pessoal da UNB. O UNB aí despontando mesmo, né? Uma líder aí nesse projeto aí da área espacial. Valeu demais, obrigado aí. Obrigado aí todo mundo da UNB aí por ter vindo aí. Obrigadão, viu? Obrigado.